nosso abrigo no temporal e hoje eu quero ler com você o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam, onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus, ele fez tudo de acordo com a sua vontade. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos do homem. Este salmo fala do pecado mais condenado na Bíblia, a idolatria. É triste pensar que ainda hoje imagina-se que a idolatria é algo externo ao nosso coração. Engana-se quem acha que idolatria, o idólatra, a prática da idolatria é apenas se curvar diante de um pedaço de madeira ou de gesso. Quando alguém chega a se curvar diante de uma coisa ou de alguém, é porque o seu coração já se inclinou e jurou lealdade àquela coisa ou àquela pessoa, numa relação de compromisso. A idolatria tem uma relação com o amor que se destina a algo que nós cobiçamos, olhamos ou tentamos de alguma maneira nos relacionar com ela. A idolatria é uma aposta cega em algo que eu posso controlar, que as mãos humanas conseguem manipular, como diz aqui o salmista. Os ídolos dos homens são de prata e ouro, obras das suas mãos. O salmista reconhece então um distanciamento entre o Deus que ele serve e o Deus que os homens servem. Logo aí nos primeiros versos ele pergunta onde os homens estão perguntando onde está o Deus deles, afinal eu não consigo vê-los. E ele responde, o meu Deus, o nosso Deus está nos céus. Ele fez tudo de acordo com a sua vontade. Isso é muito importante, porque a idolatria não é só um pecado. A idolatria é uma espécie de turbina dos pecados, ou seja, ela impulsiona os pecados. Ela reúne e potencializa vários pecados ao mesmo tempo. A começar por aquele problema mais originário dos seres humanos, de que eles não podem ter e não podem ser tudo o que eles desejam sem o seu Deus. Por isso, desde Adão, a maior busca humana é por autonomia. O homem quer ser como Deus e ocupar o lugar de Deus, exatamente como aquela proposta que a serpente fez a Eva lá no jardim do Éden. E ela embarcou com base no orgulho do seu coração, nesse desejo de ser como Deus. Interessante isso, porque a idolatria, ela alimenta uma sequência de pecados, quase que ao mesmo tempo, a começar pelo orgulho, a soberba que nos torna cegos e, em certo sentido, como lemos aqui no Salmo, nos torna burros. Nós não conseguimos nos perceber como a imagem de Deus, mas chamamos de Deus uma imagem que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos. Perceba um certo tom de ironia, aproximado com aquilo que o profeta Isaías diz lá no capítulo 44. Os homens pegam o cedro e com a mesma madeira que eles usam para aquecer as suas casas, o que resta daquela madeira, eles talham os seus ídolos. A idolatria tem uma relação também com a ira. Essa fúria humana
em questionar a Deus quando as coisas fogem do seu controle. Por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse comigo? No fundo, o que se quer dizer é: se eu estivesse no controle, nada disso aconteceria. Perceba a autossuficiência. Foi quebrada essa relação de confiança com o próprio Deus. É isso que os ídolos fazem. Eles dão uma sensação de segurança, de que você pode confiar, depositar todas as fichas neles. Mas não se engane, os ídolos vão prometer e nunca vão cumprir. Os ídolos provocam uma espécie de gula. Não no sentido de que nós vamos nos alimentar, comer a Deus, mas num tipo de consumismo divino. Num tipo de relação em que nós queremos ter Deus como um souvenir para colocar nas nossas estantes e ostentarmos que a nossa humildade, quando nós recebemos visitas e podemos dizer: olha, esse é o meu Deus, eu sou um vitorioso, demonstrando então a nossa ganância, essa ganância típica daqueles que não sabem reconhecer os seus limites. Deus passa a ser um serviçal. Esses e tantos outros pecados nós poderíamos descrever. Perceba, a idolatria é, portanto, condenada porque ela faz com que o homem se sinta na posição de Deus. O que o homem tenta fazer numa iniciativa frustrada é trazer o infinito e colocar dentro de algo finito, algo que ele possa ver e controlar. Os projetos humanos de poder, de glória, de segurança falsa em dinheiro, em status social, em política, em homens ímpios, nada disso deve ocupar e nem render o nosso coração. Nós precisamos então reconhecer, como diz o salmista: o Senhor tem se lembrado de nós e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. Quando reconhecemos nosso limite, nossa insuficiência, nosso orgulho, nossa gula, ganância e soberba da nossa alma, nós precisamos então achar esse conforto que esse salmo quer nos dizer hoje, nos ensinar. Não podemos controlar a Deus. No entanto, Ele controla tudo e tem todo o poder nas suas mãos. E é por isso que nós podemos nos lançar com total confiança diante dEle, perante Ele, e humildemente reconhecer que Ele vem em nosso socorro. Porque se Ele pede o nosso coração, nós o entregamos. Porque Deus sabe, meu irmão e minha irmã, que quando Ele tem o seu coração, Ele tem você por inteiro. Entregue o seu coração ao Senhor. Dedique a Ele o seu tempo, a sua devoção, a sua oração mais sincera e toda a sua confiança, para que o Senhor ouça e venha até você com o seu amor infinito. Vamos orar? Deus, te pedimos mais uma vez que nos ajude a perceber os ídolos do nosso coração e que possamos render-nos somente ao Deus vivo, que esses ídolos caiam, que eles sejam aniquilados, que toda a glória, como diz o Salmo, seja dada ao Senhor. Te pedimos, Senhor, te pedimos, Deus Trino, ajuda-nos a perseverar e a crer nessa confiança firme de que só Tu és Deus, está nos céus, reinando soberano. Te louvamos, Senhor. Deus te abençoe, renove sua vida e te encha com a sua graça.